Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e eu quero falar sim contigo aqui sobre essa publicação do edital do TJ de Santa Catarina. Eu não vou trazer simplesmente uma análise de edital, claro, eu vou analisar os principais pontos, tudo mais, para que você fique atento, atenta, mas o meu grande objetivo aqui é te dar uma dica de como é que eu consegui fazer o primeiro lugar no último concurso do TJ de Santa Catarina, exatamente. Uma das minhas alunas da orientação, a Luísa, ela acabou tirando em primeiro lugar no Oficial de Infância e Juventude, lá em Florianópolis. Inclusive, ela até já tomou posse e está trabalhando. É tudo uma questão de apostar no teu sonho. Então eu quero trazer para você algumas dicas que são fundamentais, que podem e vão te levar à conquista dessa vaga. Mas é óbvio, conhecer o edital, que é uma responsabilidade tua, eu vou dar umas dicas só, mas é tua responsabilidade ler o edital. Você deve estar agora vendo uma enxurrada de análise de edital. Meu objetivo não é simplesmente fazer essa análise, mas sim sensibilizar você que essa é a prova da tua vida. Então veja, a primeira coisa que é ótima de ver é a publicação do Diário de Justiça, a parte do edital, tá ali, tá funcionando, tá valendo, edital 1 de 2020. Primeira coisa, do TJ de Santa Catarina, nossa banca já estava definida, muita gente que já vinha estudando antes, vinha estudando pela Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas é uma grande de uma banca, tem muita questão, você pega esses sites de questões como Q-concursos, como Tec-concursos, eles trazem para você tudo filtrado, bonitinho, uma quantidade enorme de questões. E eu vou falar com você sobre isso. O nossa sacada não é matar o edital. Ah, a prova é lá em maio, não sei o quê. A sacada não é matar o edital, mas saber bem aquilo que sempre cai. Essa é a grande sacada. Eu vou usar durante aqui esse meu vídeo bastante a Luísa, que foi minha aluna. Posso citar o nome dela, já está aprovada, está tudo certo. Você pode até verificar isso. E o que é importante que você saiba, que ela estudou muito fazendo aquilo que mais cai. Ah, Ricardo, ela não varreu o edital inteiro? Veja, não é uma questão de varrer o edital inteiro. Claro que ela passou pelo edital inteiro, até pelo tempo que ela ficou estudando comigo. Mas a grande sacada é que ela estudou mais fortemente aquilo que mais cai. E aí, a partir de hoje, até porque tem essa banca, você tem que começar a estudar fazendo só questões. Ah, eu tenho que assistir aula. Não, tudo bem, você assista a aula. Tudo bem, você assiste a aula. Só que, antes de fazer a aula, você tem que ver questões. Eu vou trazer essas dicas para você aqui ao longo do nosso vídeo, tá? Então, primeira coisa, vem lá do teu edital, para o ensino superior completo, a remuneração de R$ 6.639, mais o auxílio alimentação de R$ 1.392. E aí tem os cargos, ó, analista administrativo, tem que ser graduado em administração, em direito e assim por diante. Aí tem analista de sistemas, assistente social, médico, psicólogo e o cargo de técnico. Eu vou, até para não ficar um vídeo tão enorme, grandão, eu vou falar um pouco sobre o analista administrativo e vou falar mais fortemente sobre o cargo de técnico, tá? Mas eu já vou abrir aqui o precedente. Precisa de ajuda de alguma coisa? Me ajuda não. Me avisa, fala comigo que eu te ajudo, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você saiba, as inscrições. Ah, Ricardo, eu tentei começar as inscrições, não me irrita. Elas vão começar a partir das 10 horas do dia 2 e vão até as 14 do dia 31. Não deixa até o dia 31 para fazer isso. Ah, daí o cara pensa, dia 31 vou deixar para o último dia. Aí dia 31, às 18 horas, você vai lá. Pá, você perdeu, porque é às 14 horas. Então já resolve de uma vez. Eu vejo que os valores de inscrição estão dentro do normal, 85 para superior e 68 para nível médio, lá para o técnico judiciário auxiliar. Então tá bacana, tá bom de fazer, não tá uma coisa absurda. E tem lá, para se inscrever via internet, o candidato deverá acessar o endereço optado da Fundação Carlos Chagas, por meio dos links e tal, ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição e transmitir os dados na internet. Aí aqui, ó, olha esse item. Indicar o cargo e a comarca de lotação, de acordo com o anexo 4 que tem a numeração lá. Eleger qualquer cidade onde tem a aplicação de provas para realizá-la, no anexo 5. Ah, então eu posso escolher o lugar onde eu vou trabalhar e o lugar onde eu vou fazer a prova? Sim. E aí eu vou te trazer uma outra situação. Quando a Luísa, a gente fazia vários tribunais, e ela chegou para mim e falou assim, Beck, qual lugar eu escolho? Foi a primeira pergunta. Aí eu falei assim, veja, Luísa, no nível que você está, onde você quer trabalhar. Não, mas isso... Aí começa aquele lance. Eu vi na internet porque o número de vagas pela relação de candidatos, lá a concorrência é menor, e aí começa
toda uma energia em cima de uma coisa e você está deixando de estudar para tentar fazer uma estratégia, para tentar fazer uma estatística de qual é o melhor lugar. Eu falei para ela, onde é que você quer trabalhar? Ela falou para mim assim, na sua prova do TJ de Santa Catarina, ela falou, quero trabalhar em Florianópolis. Nossa, mas que boba que ela é. Ela falou assim, isso eu acho que é muito eu querer trabalhar em Florianópolis. Eu falei assim, você quer trabalhar em Florianópolis? Então você vai passar em Florianópolis. Então faça a tua inscrição para Florianópolis. Mas é uma vaga só. Faz inscrição para Florianópolis. É para lá. Toda nervosa, foi lá e fez a inscrição. Mas olha que louco isso que eu vou te dizer. Ela estava fazendo outras provas também. E aí ela foi fazer a prova do TJ de São Paulo, que era um pouco antes do TJ de Santa Catarina, o último edital. E ela foi fazer a prova de São Paulo. Eu acho a VUNESP, que é a banca que faz tradicionalmente o TJ de São Paulo, uma das melhores bancas desse país. Ela é super regular, ela é séria, ela traz ali para você quais artigos ela vai cobrar, como ela vai cobrar. O edital é um primor, assim, é muito bacana mesmo. Eu gosto de fazer provas da VUNESP. E eu vi que ela já estava estudando comigo, já tinha feito o TREs e tudo mais, precisava de um gás. Falei assim, a Luísa vai passar no TJ de São Paulo. Ela vai passar. Falei, Lu, vamos fazer a prova do TJ de São Paulo. Ela pegou e foi. Fez a prova, voltou para Curitiba em prantos. Disse, não, porque eu fui mal, porque não deu certo, porque... Não deu certo. Olha que louco. Não deu certo. E ela ficou muito chateada, muito triste. Puxa, você disse que o TJ era fácil, que eu ia conseguir. Eu levei uma surra, não deu certo. Falei, não faz mal. Tem o TJ de Santa Catarina, nosso plano B, vamos lá. E ainda quer que eu escolha Florianópolis? É isso aí, vamos lá. Você acredita que a segunda fase, a prova de digitação do TJ de São Paulo, era no mesmo dia que a prova do TJ de Santa Catarina, que ela passou em primeiro lugar? Então olha comigo, se ela tivesse passado no TJ de São Paulo e tivesse ido fazer a segunda fase, ela não teria a oportunidade de fazer a prova do TJ de Santa Catarina. Porque, claro, ela já passou, só faltava a etapa de digitação, ela não vai fazer uma prova nova do zero, ela vai tentar assumir em São Paulo. Mas ela não passou. Para quê? É providente, para você ir lá fazer a prova do TJ de Santa Catarina e tirar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E ela passou. Em Floripa. Essa prova do TJ de Santa Catarina é a tua prova. Leva a sério desde já que não tem outro caminho a não ser você ser nomeado, você ser nomeada. Acredita nisso. E aí, depois que ela fez a prova no TJ de Santa Catarina, eu tenho o áudio, e o áudio eu mostrei para ela. Ela mandou um áudio no WhatsApp para mim, chorando, que ela tinha reprovado no TJ de Santa Catarina, de São Paulo, e agora levou bomba no TJ de Santa Catarina, que ainda mais por ser no Florianópolis não vai ter a menor chance. Porque é normal, nós somos seres humanos. Quando nós saímos de uma prova, tem uma depressão pesada, uma coisa que judia da gente, quando a gente sai da prova. E ela estava com isso, falei, se acalme. Saiu o resultado, realmente ela não gabaritou. Você não precisa gabaritar, você tem que ir melhor que os outros. Ela não gabaritou e ela conseguiu tirar em primeiro lugar. Será que esse não é o teu destino? Será que não é a hora agora? Então escolha o lugar que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar lá. E é lá que você vai trabalhar. Ok? Confie em você. Depois ele traz lá para você as provas, né? Então, para o código A, que é analista administrativo, ele tem 60 questões aqui, 20 de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, peso 1 e peso 3. E a duração da prova é de 3 horas. Não tem a parte discursiva, então a duração é de 3 horas. E eu tenho o cargo F, que é o que mais estou atentando aqui, que é o de técnico, que tem lá 20 e 40, e o peso muda um pouquinho, tá? De partes gerais e de específicos. Tá aí a prova. E é legal saber mais detalhes sobre a prova. Por exemplo, para todos os cargos, a prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, elas têm questões de múltipla escolha com 5 alternativas. A, B, C, D e E, que é bem o estilo da Fundação Carlos Chagas, tá? E, claro, que o conteúdo programático que a gente vai falar está lá no anexo 2. A sequência ele diz, as provas serão realizadas nas cidades. Aqui, ó, é onde você escolhe, onde você vai fazer a prova. Não precisa ser necessariamente onde você quer trabalhar, tá? Aí diz aqui, ó, Floripa, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau e assim por diante, tá? Aí você no formulário de inscrição acaba confirmando, de acordo com o anexo 5 desse edital, tá? Aí depois, no dia 17/5 é o dia da tua prova. É a data provável, né? Manhã, cargo de técnico. À tarde, os cargos demais, de analista administrativo e assim por diante. O que isso muda na tua vida? Quando eu preparo uma pessoa, eu penso em alguns detalhes.
e eu treino esses detalhes. Por exemplo, a prova de técnico é pela manhã. Então, se eu acho que é bacana, depende do teu nível, claro, eu estou aqui te dando dicas, não se você estivesse na minha orientação, porque daí eu acabo encaminhando diferente, no sentido mais específico. Mas eu estou tentando te trazer dicas para você poder organizar teu estudo. Então, a primeira coisa, fazer provas de português. Fazer umas 2 provas de português da Fundação Carlos Chagas por semana. Vai no Que Concurso, procura provas, Fundação Carlos Chagas, pega a questão de português, pega a prova de português. Tem que cronometrar quanto tempo você demora para fazer a prova e como está teu índice de acertos. Mas eu faço essa prova pela manhã ou faço à tarde? Faz pela manhã, porque o teu corpo tem que estar condicionado a fazer isso pela manhã. Todo simulado que você for fazer tem que ser pela manhã. Ricardo, meu cargo é de analista administrativo, então você tem que fazer isso no período da tarde. Você tem que saber e condicionar o teu corpo que naquele momento ele tem que estar pronto para aquele tipo de coisa. Então uma coisa é estudar conteúdo, que é com questões, que a gente vai falar depois, e outra coisa é você condicionar. Para condicionar tem que fazer prova de português. Tem que fazer, pegar um lugar de preferência longe do teu ambiente de estudo, numa biblioteca, em algum lugar, sentar com aquela prova impressa de propósito, de propósito não, de preferência, ela impressa. Por quê? Porque daí tem o formato certo da Fundação Carlos Chagas, com o tamanho da fonte, tudo isso é importante, porque lá no dia 17 de maio de 2020, você vai sentar em uma carteira e você vai ter uma prova naquele formato. Então eu gostaria que você simulasse isso, é importante. Você tem que começar a tua prova e saber assim, sempre que eu faço uma prova de português, eu erro 2 e demoro 50 minutos na prova. Você tem que ter esse número para você poder se ajustar. Não é muito grande o tempo da prova. Então isso é importante. Condicione teu estudo dessa forma. Aí depois, conhecimentos gerais para todos os cargos. Então lá do nosso anexo, você tem os detalhes. Eu acabei imprimindo aqui os detalhes maiores, mas eu tenho aqui os principais, os pormenores, melhor. Português, raciocínio lógico matemático e deficiente. Deficiente porque tribunal tem que ter, né? Então, olha, de português, a primeira coisa, o que mais cai é a interpretação de texto. Você tem que fazer blocos de interpretação de texto. Você faz um filtro, vai ter um monte. Aí, como é que você estuda? Por exemplo, outro termo que vai cair bastante para você, além de concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, tem lá a crase. Então, como é que você estuda a crase? Só para você ter uma ideia. Ricardo, eu não lembro de nenhuma regra de crase. Você não lembra de nenhuma regra de crase. Pega 5 questões da Fundação Carlos Chagas. Lá no filtro, seleciona nível fácil ou muito fácil. Seleciona lá 5 fáceis. Sem estudar, tenta fazer as 5. Eu não vou lembrar. Tenta fazer as 5. Fez as 5 questões? Beleza. Aí você vai assistir aula. Aí assiste aula de crase. Uhum. Depois que você assistiu a aula de crase, não é ver aula e fazer as questões. Não é assim. Vou lembrar você. A Luísa não tirou em segundo lugar, ela tirou em primeiro lugar. E não foi o meu único primeiro lugar em Santa Catarina. Eu já tive alunos meus que tiraram em primeiro lugar na Federal de Santa Catarina, primeiro lugar, no cargo escolhido, primeiro lugar. Já tive gente aqui na área de contabilidade no Paraná, em primeiro lugar. As pessoas passam em primeiro. Tem alunos que foram meus que passaram, por exemplo, em Antonina, em quarto lugar, já assumiram. Já estão trabalhando também. Então eu não quero que você tire em primeiro, eu quero que você passe. Mas para isso, segue a minha dica. Fez as 5 questões, daí depois assiste a aula de crase. Não faz no mesmo dia, deixa passar 1 ou 2 dias, pega 10 questões de crase e faz. E vai matando. Esse tema eu já estudei. Eu assisti a aula, eu já estudei. Ricardo, eu já sei crase muito. Então já pega 10 questões e tenta fazer. Se você já sabe muito, vai ter que gabaritar, né? Já sabe muito? Vai ter que gabaritar. Toda semana você tem que estudar português, fazendo questões como eu falei, e também fazendo 2 provinhas de português. Precisa. No mínimo 2 provinhas. Aí vem raciocínio lógico matemático. É a matéria mais importante. Bem a que eu não gosto, é a mais importante. Sabe por quê? Porque estatisticamente o teu concorrente odeia ela. Estatisticamente o teu concorrente não sabe dela. Então se você conseguir chegar aqui e fazer uma boa prova e matar as questões de raciocínio lógico, você mata o teu concorrente. Essa é a grande sacada. Então eu estudaria fortemente raciocínio lógico.
Estudaria fortemente. Ah, mas se for ver na média ponderada, o peso é menor. Estuda. E aí depois vem direito com pessoa deficiente. Tem que fazer questões, mas tem que pegar a lei. Segmente a lei e tem que ler, tem que passar os olhos nela. Não adianta. Você tem que apalpar a legislação. Tem que fazer questões e tem que mexer. Então aqui são as situações básicas, né? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Quando você pensa no analista administrativo, veja, eu não vou falar item a item, só vou falar superficialmente. Ele traz lá noções de administração pública, ele traz licitações e contratos, finanças públicas, relação trabalhista e legislações, né? Ele traz para você direito administrativo, que eu já falei, direito administrativo, constitucional, parte de administração, as teorias, e traz ainda a administração, que eu já falei, administração financeira, noções de matemática financeira e ainda noções de estatística. Se você for observar, o conteúdo para analista é bem maior. É bem maior, mas é óbvio, o vencimento, lá o que você vai ganhar de grana, é maior, então é mais difícil. A parte de técnico, ela está mais tranquila, ela está mais sossegada. E então, na mesma vibe que eu vinha falando das outras matérias, claro, se você quiser que eu te ajude dizendo, ó, de administração financeira, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó, de administração financeira. Conceitos básicos de administração financeira, princípios gerais de alavancagem operacional e financeira, planejamento financeiro de curto prazo e de longo prazo. Só. Então você consegue, em uma tarde, matar isso e fazer um resumo. Então não é tão desesperador. Você vê um monte de tópicos de matérias, não é desesperador. Parte de princípios vai cair, tem que ficar atento. Ah, mas é uma questão só, mas é uma questão que pode valer a tua prova, tá? E aí vem, claro, o cargo de técnico, que é o que mais nos interessa aqui nesse vídeo, que é o cargo F. Por que é o mais que interessa? Porque estatisticamente é o que mais me pediram. Fazia tempo que eu não fazia análise de edital e eu recebi pelo menos uns 8 pedidos pelo meu Insta, lá no @prof.ricardobeck, perguntando, puxa, você podia fazer análise do TJ de Santa Catarina dessa vez, né? Falei, não, tudo bem, vou fazer. Porque eu não faço só análise, eu trago algumas dicas para você, que nem eu falei em português, raciocínio lógico, falei agora de deficientes, e sigo. Administrativo. O administrativo, ele está ali naquela sequência, aqui, ó. E o que eu quero que você observe? Estados como Rio Grande do Sul, como Paraná, como Santa Catarina, sendo bem bobo no que eu estou te dizendo assim, outros estados do Nordeste também é assim e tal. Mas aqui, e principalmente em Santa Catarina, eles são eles valorizam muito o conteúdo deles. Então, por exemplo, em administrativo, fica atento, porque o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Santa Catarina e suas alterações, isso vai cair. Eu tenho alunos na minha orientação de estudos que já estão estudando para o TJ de Santa Catarina antes da publicação do edital. Eu já estou fazendo eles lerem isso. Antes. Passando a lei, sim, passando a lei, lendo. Eu digo, ó, leia da tal até tal, veja tal até tal. Nós temos menos questões desses temas, então a gente tem que passar pela legislação, não tem como fugir. Mas, claro, não vai deixar de estudar organização administrativa, direta e indireta. Já faz lá um filtro. Direta, administração indireta. Nunca vi esse tema na minha vida, Ricardo. Nunca estudei direito administrativo. Pega 5 questões básicas, é a mesma métrica. 5 questões básicas fáceis, resolve as 5 questões, depois vai para aula. Passa 1, 2 dias, faz 10 questões. Ah, já conheço a matéria, sei bem. Pega 10 questões de nível fácil e tenta fazer. Tem que gabaritar. Ué, já sabe? É legal que você, quando abre o que concursos e faz um filtro sobre os temas que estão no teu edital, você consegue ver ali o número de questões que já apareceram da banca. Então, estatisticamente, você vê aquilo que mais cai. O que você acha que eu faço o meu aluno estudar primeiro? Aquilo que mais cai. E ele repete, até ele ficar bom nisso. Quando chega na prova, não vai cair a mosca, aquela que todo mundo vai errar, mas aquilo que sempre cai, ele vai acertar. Essa é a grande sacada. Então, eu faço o quê? Eu faço um edital. Ontem que saiu, eu já fiz, hoje é dia, sei lá que dia é hoje. É um dia depois que saiu o edital, hoje. Hoje é um dia depois que saiu o edital. Ontem, à noite, quando saiu o edital, eu já fiz essa minha apresentação e já verticalizei. Já coloquei lá todas as matérias uma embaixo da outra, para eu fazer uma análise individual de cada tema e, claro, estatístico, para ver aquilo que mais cai, porque eu quero direcionar isso para o meu aluno, tá? Aí depois tem lá, provimento e vacância, que vai cair com certeza. Quer apostar? Tá bom.
provimento e vacância vai cair. Aí ele traz licitações, a 8666, traz pregão, 9784, 8429. E aí ele traz regimento interno do Tribunal de Justiça, código de divisão e organização. Quer dizer, esses caras vão cair alguma coisa. Só que a parte, o que vem uma coisa que está para cair, ó, responsabilidade extracontratual do Estado. Importante saber também. Sim, administrativo é uma das matérias importantes, assim como raciocínio lógico. Aí vem constitucional, tá ali também. Desde funções essenciais, que é uma coisa fundamental, até a parte de direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos. Eu já começaria estudando isso. Direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos. Ricardo, eu nunca estudei nacionalidade. Como é que você faz? Pega 5 questões básicas da Fundação Carlos Chagas, leia, tenta fazer, na raça. Depois assiste aula. Depois da aula, dá 1, 2, 3 dias, faz 10 questões de nacionalidade. Só que vai anotando, vai fazendo esse controle para ver quantas vezes você já revisou. Se nessa minha passada depois, vamos supor, fiz 5 questões, fui mal, assisti a aula, passou 2 dias, fiz 10 questões, acertei 9 de 10. Você tá bem, deixa para revisar mais longo. Ah, Ricardo, fui lá e fiz acertei 2 de 10. Depois de fazer 5 questões, depois de assistir a aula, eu acertei 2 de 10. Volta a estudar. Faz mapa mental. Aí, nessa hora que a orientação entra, diz assim, olha, aqui a gente vai ter que fazer um mapa mental, vamos ter que procurar outro professor, vamos ter que ler PDF, a gente vai ter que dar um jeito de matar nacionalidade. Então, eu não me abalo e digo assim, ó, você está com um problema inconstitucional. Nunca. Você está com um problema em nacionalidade. A gente não pode fazer isso de forma geral, a gente não pode generalizar. Se a gente generalizar, a gente está perdido. Ah, eu sou ruim em português e em crase. Ah, em crase eu até vou bem. Então, você não é ruim em português. Você vai matar a questão de crase. Tá? Depois disso, então aqui, ó, constitucional. E aí traz uma coisa que a gente já está estudando, eu estou estudando com meus alunos há bastante tempo já, direito civil. Né? A gente imaginava que isso pudesse acontecer. Então tá ali a parte de eficácia no tempo e no espaço é importante. Aí, claro, o que sempre cai ali é das pessoas. Conceito, espécie, capacidade e domicílio. Tá? Então isso é uma coisa. Domicílio e bens. Você vai achar o link lá no Que Concurso como domicílio e bens. Só que de todo o civil, além de pessoas ali da capacidade e tudo mais, algo que você não pode esquecer é a parte lá onde ele traz contratos. Principalmente contrato de locação e de depósito. O que você está fazendo, Ricardo? Eu estou te dando as questões que vão aparecer. Como é que você sabe? Eu leio o edital. Ricardo, você é algum profissional que mexe com concurso público? Você é o engenheiro que mexe com concurso público? É o advogado que mexe com concurso? Não. Eu só faço isso da minha vida. Eu só leio o edital, só faço orientação de estudo e só dou aula de informática. Eu só vivo com concurso público. Então eu sei basicamente o que cai. Então você vai dar prioridade a isso. Depois vem quem? O processo civil. Até mudei meu slide aqui, ó. Vem o processo civil. Processo civil, o que é mais importante para você? Da parte que ele fala do procedimento comum, das disposições gerais, isso é muito importante, da sentença da coisa julgada e principalmente ali do processo de execução. Processo de execução é uma coisa que eu gostaria que você soubesse. O que acontece? Vamos supor, você vai começar a estudar para o TJ de Santa Catarina. Você começa a assistir o processo civil com um gás enorme. Você vem aqui com gás. Quando chega lá em processo de execução e lá na parte recursal, você já está cansado. E é a parte que mais cai. Então, se você puder estudar de forma fragmentada, uma coisa às vezes não depende de outra. Você consegue estudar fragmentada. Hoje eu vou estudar o que é processo de execução. Ah, já deu tudo certo no procedimento? Vou processo de execução. Como é que funciona? Como que é? Dele traz lá, ó, disposições gerais, das partes, da competência, dos requisitos necessários, da suspensão e da extinção. Então, suspensão e extinção é algo importante. Depois ele traz para você o direito penal e o direito processual penal. Tá vendo? No direito penal, o que é importante saber? Direito penal. Eu começaria isso, tem muitas coisas importantes, a parte principiológica e tudo mais, espécies de pena, regime, substituição de pena, a própria ação penal ele traz ali que é uma coisa importante. E ele traz toda aquela parte de falsidade documental, traz a parte de crimes contra a administração pública, mas eu começaria assim, ó, bem pelo final do edital. Crimes contra a ordem tributária e econômica, crime ambiental, crime de licitações, crimes de licitações, lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Eu começaria aí. Eu já detonaria na primeira semana, arrebentaria aí. Arrebentaria aí em penal. Ficaria com o meu material bom para revisar já de bate-pronto. Com questões? Sim. Pega 5 questões, veja como ele cobra. Depois assiste a aula. Pega a lei, manipula a lei. Tudo isso é muito importante.
E aí ele chega em processo penal. O que é legal no processo penal? Muitas coisas são parecidas, se você for comparar, são diferentes, né? Mas tem alguma certa semelhança entre o processo civil e o processo penal. No processo penal, o que é mais importante para nós? Aquela parte de comunicações processuais, que é a citação, notificação e intimação. Eu começaria por isso. Ricardo, fragmentado, a prova está marcada. Você está estudando antes? Você já começou a estudar antes? Ah, deveria. Eu tenho um aluno meu que já está estudando, para isso. Sim, esse edital era para ser publicado em 2019, já tinha aluno meu estudando. Ah, então não vou ter chance. Se você acreditar, você tem chance. Tem vaga para todo mundo, é só você querer. A vaga é tua. Então, comunicações é importante, e da parte recursal, dos recursos em geral, é algo fundamental também. Eu estou aqui fazendo uma análise de pontapé inicial para você. Se você pegar meu vídeo e anotar tudo que eu falei e já começar a fazer nas 2 primeiras semanas, veja, nem abriu a inscrição ainda, que abre só dia 2, nem abriu a inscrição e você já está com tudo encaminhado. Leva para valer, estuda, com vontade. Não precisa ter 8 horas por dia, não precisa. Se você estudar direito, você vai chegar lá. Faz um cronograma. No próprio edital, ele traz um cronograma para você, período de inscrição, ele traz lá a aplicação das provas, ele traz tudo para você, certo? O que eu quero que você saiba é que tem um cronograma assim. O que eu tenho que aprender até tal data? O que eu tenho que saber até tal data? Você tem que ter isso organizado. Por favor, tenha isso organizado. É fundamental. Eu vou deixar aqui para você os meus contatos. Então, olha só. 991664433 e vendo que isso aqui é um projeto que eu tenho chamado IPL, que é Informática na Ponta da Língua, que não vai te ajudar especificamente para o TJ de Santa Catarina, mas você recebe semanalmente uma dica de informática em áudio por mim. É só mandar um ok. Quer conversar comigo? Ricardo, sempre me perguntam, tá, e como é a tua orientação de estudos? A minha orientação de estudos, ela tem vagas limitadas. Por quê? Porque não é uma turma, eu não junto uma turma de orientação. Ah, você faz parte da turma A, da turma B. Eu nem critico os orientadores que fazem isso, mas eu trabalho diferente. Eu acredito que tem que ser individual. Como que você é em português? Como que você é em raciocínio lógico? Eu vou ter que dar prioridade para aquilo que é mais importante. Ah, Ricardo, eu sou graduado em Direito, sou penalista e eu quero fazer a prova para técnico. Poxa, eu vou dar ênfase nisso, eu vou deixar você preparado para detonar em penal também, porque é a tua área. Ah, Ricardo, eu nunca vi direito penal na minha vida. Você concorda que o meu encaminhamento é totalmente diferente, que não pode ser uma coisa engessada, pô? Não, se eu fizer uma coisa engessada, eu faço uma orientação que todo mundo possa seguir, beleza. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é individual. Para você ter o teu primeiro lugar, para você passar, você precisa disso. Desculpa, alguém que olha de fora e diga assim, velho, você está estudando isso aqui errado. Ou velho, você tá procrastinando. Eu preciso desse resultado. Quantas você acertou do link que eu mandei? Então no atendimento eu mando também as questões para serem feitas, eu mando a agenda, há um vídeo de orientação, há um WhatsApp de comunicação comigo e tudo mais. Eu vou até deixar aqui para você um WhatsApp de contato direto. Esse aqui, do IPL, é para receber dicas. Eu vou deixar esse aqui, 41 99247 4433, para qualquer outro tipo de informação que você queira. Aqui nosso canal do YouTube, o Facebook e também, caso queira falar diretamente comigo ali, o meu canal do Instagram, o @prof.ricardobeck, tá? A orientação, só para você ter uma ideia, ela é composta de 3 semanas, eu vou falar, de 12 semanas, dá aproximadamente 3 meses. Claro, dá para repetir, dá para aumentar. A própria Luísa, que eu estava conversando com você, ela fez pelo menos umas 5 orientações. Ela pegou o fluxo, mas hoje ela está em primeiro lugar. Hoje ela trabalha em Floripa. O que você quer da tua vida? Essa é uma oportunidade? E a gente vê o que o jornal dizendo, não tem concurso, não tem oportunidade, não tem concurso. Poxa, é óbvio que tem concurso, é óbvio que tem oportunidade, é só você querer, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, meu WhatsApp está sempre à tua disposição, meu Insta também está sempre à tua disposição. Ah, professora, quem não segue não responde. Se você não me segue no Instagram, não se preocupe, manda um direct para mim, eu te respondo também. Meu objetivo é um só, que você se torne servidor no TJ de Santa Catarina. Eu quero isso, e você, quer? Se você me assistiu até agora, quase meia hora de vídeo, eu acho que você quer. Então, o que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Um grande abraço para você, ótimos estudos, leve a sério o que eu falei que você vai chegar lá. Grande abraço e até mais.